agradecer também pelo tempo que ele está aqui conosco, investindo, podendo estar juntamente com os irmãos em Orval, podendo estar aqui conosco para nos servir, nos edificar também com a palavra de Deus que é viva. Convido os irmãos, por gentileza, a estenderem suas mãos. Ore agradecendo a Deus pela vida do pastor, que ele possa também estar usando como já tem usado para a nossa edificação. Que saímos daqui tocados pela palavra que será ministrada no meio da vida dele. Amém. Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, ó Pai, pelo pastor Gilberto, que está aqui conosco, nosso pastor. Pedimos que o Espírito Santo continue usando a vida dele, ó Deus, assim como já tem usado para a nossa edificação. Peço, Pai, que os nossos corações estejam abertos à Tua palavra, receptível à Tua palavra. Pedimos a Deus que a nossa mente esteja, a Deus, voltado totalmente para o Senhor nesse momento. Que essa palavra que será ministrada, Deus, possa nos fortalecer, possa conceder ânimo, direção para o centro da Sua vontade, Pai. Eu oro, Deus, entregando tudo em Suas mãos, o restante desse culto entregamos ao Senhor. Cremos que Tu és o centro desse culto, o centro das nossas vidas, o centro, Jesus, dessa igreja, Pai. Por isso nós estamos aqui, Deus. Eu oro, Deus, entregando ao Senhor, que tudo seja para o louvor e glória do Teu nome. Em Teu nome, Jesus. Amém. O pastor se apresentar, porque temos convidados também. Então... Glória a Deus. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém. O povo do Glória a Deus também está aí? Opa, não. O povo do Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor por estarmos aqui. Temos pessoas que, ao menos eu não conheço, mas me sinto em casa com todos e todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Somos da igreja em Herval do Oeste e Deus nos deu o privilégio de estar aqui com os irmãos. Convidei um casal que é parte da minha família, irmãos em Cristo, irmão Luciano, Joslaine, Maria Luísa, que estão conosco hoje também e que vieram para nos apoiar, estão sempre nos apoiando, inclusive nesse momento. Muito bom estar com a igreja do Senhor. Muito bom poder cultuar a Deus. E para mim é um privilégio mesmo. Me sinto feliz quando tenho essa incumbência de estar aqui. Enquanto eu estava louvando a Deus junto com a igreja, lembrei-me de um hino antigo, talvez poucos venham a conhecer, e esse hino antigo, ele fala: quando se fizer chamada, eu lá estarei. Quem conhece? Amém. Temos aí uma meia dúzia de irmãos que conhecem. E essa música, esse hino, ele foi criado justamente porque um pastor, ele começou trabalhando com crianças, aliás, com pré-adolescentes, e ele dava estudo bíblico para esses pré-adolescentes. E ele, antes de começar a aula, ele fazia a chamada. Tarcísio, presente. Cadê? Silvana, presente. Cada um ia falando o nome. Gabriela, está aqui. E de repente, chamou um nome e aquele nome não estava. E ele disse, mas aquela pessoa nunca falta. Nunca falta. E foi lá e a casa dele perguntar o que aconteceu. Falou que estava enfermo. E aí veio no coração dele, se eu faço a chamada e a pessoa não está, é uma coisa. Mas Deus, quando Ele fizer a chamada, aí ele pensou, quando Deus fizer a chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Olha aí a música. Ou quando Deus fizer chamada, eu lá estarei. E que no dia em que o Senhor fizer a chamada e chamar a sua igreja em Catanduvas, a primeira igreja batista em Catanduvas, eu e você possamos estar lá. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui.
É muito bom, irmãos, quando podemos nos reunir. Eu gostaria que a igreja pegasse a sua Bíblia e encontrasse o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. A mensagem de hoje, nós vamos estar falando sobre o resultado da Páscoa. Uma vez que hoje é culto de ceia, e a ceia do Senhor só é possível porque um dia aconteceu a Páscoa. E essa mensagem de hoje também é uma preparação para podermos participar ou celebrar a Páscoa aqui daqui um final de semana, no próximo final de semana? Não, daqui 2 finais de semana, né? Estaremos celebrando a Páscoa, não é? Então é uma preparação. Algumas pessoas, quando lembram da Páscoa, podem lembrar-se da morte de Jesus. Mas a morte de Jesus não termina no túmulo. Quem vai visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, quem vai visitar o túmulo de papas, ou a mesmo de um papa que já faleceu, ou de um ateu, ou de apóstolos, ou mesmo dos mártires da igreja, vão encontrar o túmulo fechado, e lá dentro, já em forma de pó, mas os restos mortais daquela pessoa. Mas quando você for para Jerusalém, for fazer uma viagem lá a Israel e chegar em Jerusalém, visitar o túmulo onde Jesus esteve, esse túmulo está aberto. A hora que você for, o túmulo está aberto. E ele foi aberto de dentro para fora. E mais uma coisa, está vazio. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Porque ele ressuscitou, nós podemos celebrar a Páscoa. A Páscoa fala da morte e da ressurreição de Jesus. Amém, irmãos? Então é isso que vamos celebrar hoje. Porque Jesus venceu a morte. Eu espero que a mensagem de hoje traga tanto impacto para nós, assim como trouxe impacto no dia em que tudo isso que nós estaremos lendo aconteceu. Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, diz assim: E eis que, no mesmo dia, que dia? Um dia como hoje, um domingo. Um dia como hoje. Mas não um domingo qualquer. Era o domingo de Páscoa. Era o domingo em que Jesus havia ressuscitado. Eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. O nome dessa aldeia era Emaús. Versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que será que havia sucedido? O que será que as pessoas estavam falando naqueles dias? Qual era o assunto? Versículo 15. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Versículo 17, eu queria que os irmãos prestassem atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Versículo 17, até o verso do número 25, quero fazer a leitura agora, e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. E ele lhes disse, quem é esse ele? Jesus. Ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus percebe quando a pessoa está triste. Ele estava andando, viu 2 pessoas caminhando, percebeu o coração deles, o que eles estavam falando, e disse, do que vocês estão falando? E por que vocês estão tristes?
Versículo 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? Ou seja, quais coisas aconteceram nesses dias que vocês estão falando e que têm deixado vocês tristes? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso. Olha, o texto aqui diz: foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Olha, tudo ele colocando. Jesus foi um profeta e nós esperávamos que ele fosse remir, ou seja, trazer libertação para Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Versículo 24 e penúltimo por agora. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Versículo 25 e último por agora. E ele lhes disse: Ó nécios, tolos, e tardos de coração, duro de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Vamos dar uma parada aqui. 2 discípulos estavam caminhando, e enquanto caminhavam, eles estavam conversando. Eles estavam indo para onde mesmo? Para uma aldeia chamada... Isso aí, 2 irmãos pelo menos falaram aqui. É isso aí, os irmãos estão concordando. Emaús. Foram para uma aldeia chamada Emaús. E eles estavam indo para essa aldeia e à medida que eles iam, eles conversavam. Pois é, não sei como é que é a linguajar à época, mas pois é, se viu o que aconteceu? E estavam tristes conversando. E Jesus se aproxima, percebe a tristeza e começa a lhes fazer uma pergunta. Mas a pergunta que Jesus fez foi seguida de uma afirmação. Por que vocês estão tristes? É ruim, irmãos, ver um crente triste. Por quê? Porque nós até cantamos de vez em quando, não sei se os irmãos aqui têm o hábito de cantar, nós cantamos: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece. Nós cantamos isso. Então imagine um crente cantar: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Termina a canção, novamente está triste. Coisa ruim é ver um crente triste. E o crente estar triste é uma coisa, viver triste é outra. Então nós podemos enfrentar momentos difíceis, momentos que nos deixam tristes. É por isso que o salmista falou: o choro pode até durar uma noite, até pode durar um período, mas é só um período de tempo. A alegria vem pela manhã. É só um momento. Nós não podemos viver tristes. Podemos enfrentar momentos de tristeza, mas não podemos viver tristes. Esses discípulos estavam tristes, Jesus observou e disse: por que vocês estão tristes? Qual é a razão? E eles começaram a dizer: se o Senhor, porque eles não conheceram que era Jesus,
Eles falavam com Jesus, mas não conheciam que era Jesus. E vamos tentar entender por que isso. Mas conversando com este homem, que é Jesus, eles falaram: será que porventura o Senhor é o único que, estando em Jerusalém, não sabe das últimas notícias? Não sabe do que aconteceu? De um profeta, um homem que foi poderoso em obras. E nós esperávamos que ele fosse trazer a libertação para Israel. Porém, esse homem morreu. Aí eles se condenaram com as próprias palavras deles, porque eles falaram assim: é certo que ele falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. É certo também que umas mulheres foram até o túmulo e viram que o túmulo estava vazio, mas não viram nada. Ou seja, eu sei que Jesus falou que no terceiro dia iria ressuscitar. Sei também que hoje é o terceiro dia. Sei também que já estão falando que ele ressuscitou, mas o meu coração está triste. O coração deles estava cheio, mas cheio de tristeza. Cheio de desesperança. Por quê? Porque eles estavam frustrados. Deus não nos criou para que vivamos tristes. Deus não nos criou para que vivamos sem esperança. Deus não nos criou para que vivêssemos uma vida sem a bendita esperança de que a Páscoa aconteceu, de que Jesus ressuscitou, de que a nossa esperança vive. Esses discípulos estavam voltando para Emaús, a aldeia aonde eles anteriormente viviam, tinham abandonado para seguir Jesus e agora estavam retornando para aquela aldeia. Aquela aldeia simboliza as pessoas que estão voltando para o lugar das incertezas, voltando para o lugar da insegurança, da desesperança. Algumas pessoas podem enfrentar momentos assim, mas Deus não nos chamou para que nós voltemos para Emaús. Não nos chamou para que nós voltemos para o lugar onde não há esperança. O Senhor nos tirou das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Nos colocou num lugar de esperança. Amém ou não amém? Bem, o coração deles estava triste, mas não era isso que o Senhor desejava para eles. Eles sabiam que Jesus havia falado, mas já não tinham mais esperança. Agora quero ler com os irmãos, nós lemos até o versículo 25, a partir do versículo 26. Onde está aqui? Achei. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Irmãos, atenção aqui. Quem está falando isso é Jesus. Jesus está falando para aqueles dois discípulos, dizendo para eles: vocês não sabem o que está escrito na Bíblia? Ou seja, a Bíblia é um conceito nosso agora. Você não sabe o que está escrito nas Escrituras, o que os profetas falavam? Ele disse: não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. Qual era o nome da aldeia? Emaús. E ele quem? Jesus, fez como quem ia para mais longe. Versículo 29. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Esses discípulos no caminho de Emaús convidaram Jesus para entrar na sua casa. Mas eles sabiam que era Jesus? Não sabiam. Sabiam que era um homem que estava explicando para eles as Escrituras, começou a falar para eles a partir de Moisés, todos os profetas, dizendo: olha, todas as Escrituras falavam que isso iria acontecer com Jesus. Eu não sei por que vocês estão tristes.
É isso que Jesus estava dizendo. Por que vocês estão tristes? Se tudo o que aconteceu era tudo que estava escrito nas Escrituras. Por que essa tristeza? Terminou a explicação, disse, tá bom, tchau, vocês vão ficar aqui, eu vou para frente. E eles constrangeram Jesus. Fica, Jesus, fica. Já é tarde. E já declinou o dia, ou seja, já passou das 6 horas da tarde, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou e partiu-lhe, e deu-lhe, e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos, e começaram eles, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Eu vou ler mais uma vez o 31, porque eu não li corretamente. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Versículo 32. E disseram um para o outro, porventura, olha só, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Até aqui por enquanto. Esse texto, irmãos, nos fala de que Jesus, então, andando com eles, indo a caminho, junto com eles, em direção a Emaús, quando chegaram a Emaús, diante da aldeia do lugar onde eles moravam, Jesus disse, Shalom, paz para vocês, eu vou seguir adiante. Fica conosco, Senhor. Mas Jesus estava falando o que para eles mesmo? Explicando as Escrituras. E Jesus entrou na casa, pegou o pão, partiu o pão, e naquele momento, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Quando que os olhos se abriram? Quando Jesus expôs as Escrituras, expôs a palavra. O crente que não lê as Escrituras tem os olhos fechados. O crente que não estuda a palavra do Senhor não consegue entender, mesmo que Jesus esteja diante dele, falando com ele, como Jesus dizendo, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a pessoa diz, eu estou tão cansado, mas eu estou aqui, vinde a mim, e a pessoa continua cansada. Por quê? Porque não lê as Escrituras. Por quê? Porque não estuda a palavra do Senhor. Por quê? Porque não tem um tempo devocional diariamente. Você já teve esse desejo, essa convicção de levantar um pouquinho mais cedo todo dia para ter o contato com a palavra? Deixa eu levantar um pouquinho mais cedo. Eu quero ler a palavra do Senhor. Eu quero iniciar meu dia, mas me alimentando com a palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos. Quando olhamos para essa leitura que acabamos de fazer, é exatamente isso que estava acontecendo. Quando eles tiveram contato com as Escrituras, as escamas dos olhos deles, ou seja, havia algo que impedia eles de ver. É como disse o salmista, olhando, não enxergam. Escutando, não ouvem. Não entendem. Existem pessoas, queridos irmãos, queridos amigos, existem pessoas que não conseguem entender a palavra. Por quê? Porque ainda tem algo que está fechando os seus olhos, fechando os seus ouvidos e não estão conseguindo.
E enquanto não tiver contato com a palavra, a Bíblia diz, a fé vem por ouvir. E ouvir a mensagem, ouvir a palavra do Senhor. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você precisa amar a palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 1, diz bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Olha aí, pastor, nem de dia eu estou lendo, que dirá à noite. Algumas pessoas podem dizer, nós precisamos. Crente que não lê é um crente que está com os olhos vendados. Crente que não estuda a palavra do Senhor, ele não consegue, quando ele ouve a palavra, ele não consegue entender. Por mais simples que possa parecer uma palavra, a pessoa não entende. Por quê? Porque os olhos estão fechados. E uma pessoa que tem os olhos fechados, seu coração também está triste. Era assim que se encontravam aqueles homens. Cleopas e seu amigo iam para Emaús, com os olhos vendados e com o coração triste. Quer alegria no seu coração? Comece a buscar na palavra do Senhor. Comece a se debruçar na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então que assim seja. Ou fazemos assim, ou seremos vencidos pela tristeza. Ou fazemos assim, ou seremos vencidos pelo desânimo. Ou lemos a palavra do Senhor, ou seremos vencidos pela angústia, pela depressão. A palavra do Senhor nos reveste de alegria, a palavra do Senhor nos reveste de paz, a palavra do Senhor nos liberta, tanto que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos, como aquele que entende que a palavra do Senhor é o que nos liberta, é o que traz cura, é que nos traz salvação, é que nos aponta o caminho pelo qual devamos viver. Então, vamos nos dedicar a isso. Vamos fazer a leitura, nós lemos até o versículo, 31. Mas eu quero ler novamente o versículo 29. Diz assim, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou-o e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Versículo 32, preste atenção aqui, por gentileza. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Até aqui, por gentileza. Até aqui, por hora. Eu chamo a atenção aqui do versículo 32, que diz que o coração deles, o que acontecia? Ardia, queimava. Eu não sei qual tem sido a tua experiência com Deus, mas eu me recordo muito bem da minha experiência de conversão. Como meu coração foi mexido. Eu ouvia um louvor, eu me quebrantava, eu chorava. Eu lia a palavra, eu me quebrantava, eu chorava. E eu meditava, ou refletia, ficava pensando na palavra, e aquilo me trazia um constrangimento tão grande. Todo louvor que eu ouvia me trazia... Eu tenho alguns louvores que até hoje me recordo e
e me trazem à memória esse momento. Eu não sei se você já teve a experiência do teu coração queimar de amor pelo Senhor, arder de amor pelo Senhor, arder de paixão pela obra do Senhor, pelo reino do Senhor, por estar com os irmãos, por estar congregando. Eu não sei, irmãos, mas quando a palavra é aberta, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos a mensagem, a palavra do Senhor, o nosso coração se abre, os nossos olhos se abrem, a tristeza vai embora e o nosso coração começa a queimar de amor pelo Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos no caminho de Emaús, eles falaram um com o outro. Quando nós ouvimos a mensagem, não, porventura o teu coração não estava queimando, porque o meu estava. Ele olhou e disse, o meu também. Queimava no meu coração. Cada vez que Jesus começou a falar, Moisés falou a respeito do Messias. Eu sou esse Messias. Os profetas falaram, o profeta Isaías disse que ele levaria sobre si as dores, as enfermidades, o castigo estaria sobre ele. Todos os profetas ele começou a falar, os salmos falam sobre isso, começou a expor, e à medida que eles ouviam a palavra, à medida em que a exposição das escrituras estavam sendo colocado diante deles, o coração deles queimava de amor. O coração deles ardia. Já não era mais de tristeza, mas agora estava cheio de amor. Por isso eu perguntei, eu não sei se você já teve essa experiência, mas se não, peça isso ao Senhor hoje. Senhor, eu quero que o meu coração queime de amor por Ti, a ponto de eu desejar levantar 10, 15 minutos mais cedo para dobrar os meus joelhos e dizer, Deus, eu entrego esse dia nas Tuas mãos. Deus, obrigado pela noite que o Senhor me deu, pelo Teu cuidado. Obrigado porque eu faço parte da Tua família, o povo de Deus que se reúne aqui em Catanduvas. Obrigado, Senhor, pelo pequeno grupo que eu participo. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela minha família, pelo trabalho, Senhor. Eu quero ler agora a Tua palavra e que o meu coração comece a queimar de amor por Ti. Você vai lá ler a palavra e começa como um monitor cardíaco, né? Tem os seus altos e baixos, começou a pulsar vida de novo. Vida, vida, vida de Deus, vida, e começa a pulsar a vida do Senhor em ti. Que isso venha acontecer nos irmãos em Catanduvas, que isso aconteça com os nossos irmãos em Erval do Oeste, que isso aconteça no meio oeste catarinense, em nosso estado, em nossa nação, que a igreja do Senhor tenha o seu coração novamente queimando de amor pelo Senhor, cheio de amor pelo Senhor, cheio de alegria, e quando ler a palavra não é mais um peso, mas ler a palavra é um prazer, ler a palavra é uma alegria. Não vejo a hora de chegar ao romper da manhã e eu poder ter o meu tempo com Deus. Esse será o meu devocional, o meu tempo com o Senhor. E nada vai disputar com esse meu tempo com Deus. Amém mesmo, irmãos? Então assim aconteceu, que você possa, quando o teu coração estiver queimando de amor pelo Senhor, quando chegar quinta-feira, você vai dizer, glória a Deus, hoje é o dia que os pequenos grupos se reúnem e eu estarei reunido, glória a Deus. Quando o irmão Arlan, obreiro aqui do trabalho, disser, nós temos, eu não lembro mais, foi colocado o aviso ali do culto de oração, sexta-feira? Terça-feira temos o culto de oração, os irmãos, aleluia! Terça-feira é o meu momento de oração com os meus irmãos, queimando de amor, já não é mais um peso. Por quê? Porque agora o meu coração queima de amor pelo Senhor. E tudo que me é desafiado a fazer. Se o irmão Arlan disser assim, nós precisamos nos reunir para fazer uma faxina aqui, para limpar aqui, para organizar, daqui a pouquinho fazer, quem sabe, alguma decoração para Páscoa. Os irmãos, olha, isso me dá muita alegria, eu quero me envolver, eu quero fazer, eu quero estar presente, eu quero. Por quê? O coração queima de amor. E quando isso acontece, tudo o que for falado, nós estamos para fazer, estou dentro, conte comigo, e Deus vai te usar poderosamente. Versículos 33 até os versos 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém,
e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou e verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Mas eu chamo a atenção agora, irmãos, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Sabe o que isso significa? Eles andaram de Jerusalém até Emaús o dia todo. Até chegar à aldeia. Chegaram à aldeia de Emaús no final do dia. Quando eles falaram já caiu a tarde, é porque já passou das 6 horas da tarde. Quando eles convidaram Jesus para entrar na casa, porque já estava começando a noite. E eles entraram em casa, colocaram o pão à mesa e ele partiu o pão. E naquele momento o coração deles começou a queimar. Jesus desapareceu dali. E o que foi que eles fizeram? Versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Versículo 35. E eles lhe contaram o que lhes acontecera. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando os nossos olhos se abrem, o nosso coração tem alegria e não mais tristeza, tem alegria. Os nossos olhos estão abertos, o coração está queimando de amor pelo Senhor. Os nossos pés agora começam a correr, os nossos lábios agora começam a falar do que está cheio o nosso coração e o evangelismo acontece. Sabe por quê, irmãos? Porque era noite quando tudo aconteceu. E eles, algo como poderiam dizer alguma coisa assim: não importa se é noite, não importa se é de manhã, não importa se é de madrugada, o importante é que o meu coração está queimando de amor e eu não posso ficar parado. Eu quero voltar para Jerusalém. O que foi que aconteceu com esses discípulos na Páscoa? Na Páscoa, a missão que eles tinham de anunciar o Evangelho foi restaurada. O coração deles que estava triste na Páscoa voltou à alegria e voltou agora a queimar de amor pelo Senhor. E agora, eles, com o coração dessa forma, com os olhos abertos, eles voltam correndo para Jerusalém e eles começam a falar: Jesus está vivo, Ele ressuscitou, a minha esperança voltou. Eu estava triste, eu estava voltando para um lugar de desesperança, eu estava voltando frustrado, mas Jesus não me frustrou, Jesus não frustrou ninguém. Assim como Ele havia dito que no terceiro dia ressuscitaria, Ele ressuscitou. Qual era a mensagem que eles tinham? Jesus ressuscitou. Qual era a mensagem que eles tinham? Ele vive, Jesus Cristo vive, a morte não tem a última palavra, Jesus ressuscitou, a morte não é o nosso pior inimigo, nós temos Jesus Cristo que nos salva da morte, nós temos Jesus Cristo que nos salva do engano, que nos salva da tristeza, que nos salva da cegueira. Jesus Cristo nos traz restauração, Jesus Cristo nos traz vida. Era isso que eles estavam falando, era isso que estava queimando no coração deles, e eles como que diziam: eu não posso ficar quieto, como eu posso me calar, como eu posso deixar de falar? A Páscoa aconteceu, a Páscoa estava acontecendo, porque Jesus Cristo ressuscitou. É isso que celebramos, e vamos celebrar hoje no partir do pão, no suco que estaremos tomando com essa representação do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Esta é a mensagem. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas a Páscoa fala exatamente dessa experiência. Qual? De termos a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou. Irmãos, não faria sentido algum eu estar falando para os irmãos se Jesus Cristo estivesse morto, se Ele estivesse preso numa cruz. Mas Ele vive. Como eu já disse aos irmãos no início, quem for visitar o túmulo de qualquer um que criou
uma seita. Buda vai encontrar o túmulo fechado. Allan Kardec, quem ouve os ensinamentos espíritas de Allan Kardec, podem ir visitar o túmulo e encontrar os restos mortais de Allan Kardec, de todos os líderes, papas que já passaram pela igreja, de todos os apóstolos, podem visitar e no túmulo estará lá fechado, mas de Jesus Cristo o túmulo está vazio, está aberto, porque foi aberto por dentro, porque Jesus Cristo ressuscitou, e essa é a nossa esperança, e breve ele virá buscar a sua igreja. E quando ele fizer chamada, que todos nós aqui em Catanduvas possamos dizer: aqui estou, Senhor, aguardando com alegria esse maravilhoso dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Aqui estou, Senhor. Essa é a mensagem da Páscoa. A Páscoa não dá lugar para um coração triste, porque a Páscoa enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria. A Páscoa faz novamente o nosso coração queimar de amor ao Senhor, e os nossos pés começam a correr e os nossos lábios começam a confessar: Ele vive, Jesus ressuscitou, a minha esperança não está morta, a minha esperança está viva, Jesus ressuscitou. É Páscoa. Nós vamos celebrar nesse momento a ceia do Senhor. Os irmãos que estão preparados para esse momento, por gentileza, se posicionem. Enquanto nós vamos louvar o Senhor com a canção Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Amém, irmãos? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia. Porque Ele vive, Toda a igreja cante o mais alto que você puder. posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo,
que vivo está. Assim cremos, assim cantamos. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nesse momento, nós vamos participar da ceia. Os irmãos que estão com os elementos, tanto pão quanto suco de uva, estarão passando. Você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que é batizado nas águas conforme o ensinamento do Senhor Jesus, então você poderá pegar o pão e o suco de uva. Se você ainda não é batizado, aguarde até o momento em que você tomar a sua decisão por ser batizado, então você poderá participar também. Eu vou pedir para que os irmãos estejam distribuindo os alimentos. Você vai pegar o pão e o suco, mas não coma e não beba, para que possamos fazer todos juntos. Amém? Por gentileza. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, porque se podemos celebrar a Páscoa, se podemos celebrar a ceia do Senhor, é porque Jesus Cristo vive, porque Ele ressuscitou. Então toda a sua palavra tem validade para nós. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por teu Filho Jesus Cristo, que entregou a sua vida em meu lugar, no lugar de todo aquele que nele crê, para resgatar as nossas vidas do pecado, para nos purificar de todo o pecado, para nos libertar do engano, para nos tirar das trevas para a luz.
Obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado porque a esperança voltou, a alegria voltou, Deus. O amor ao Senhor restaurou em nós, porque Jesus Cristo vive, porque Ele reina, porque Ele vive para todo sempre. Nós te agradecemos nesse momento por estar reunido com o teu povo aqui em Catanduvas. Obrigado, Deus querido, pelo pão e pelo suco de uva, que representa o corpo de Cristo entregue naquela cruz e o seu sangue vertido naquela cruz para nos purificar de todo pecado. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial que podemos partilhar com os nossos irmãos aqui em Catanduvas, ó Pai. Obrigado por este momento, ó Deus, consagramos a Ti e assim participamos em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja do Senhor, coma do pão, depois beba do cálice. Glória a Deus. Se você puder, vamos encerrar esse momento nos colocando em pé. O resultado da Páscoa na vida daqueles discípulos. Eles estavam com o coração triste, mas ficaram com o coração alegre, cheio de esperança e de amor. Eles estavam com os olhos fechados, seus olhos se abriram, eles puderam reconhecer Jesus, puderam entender a palavra. Os pés deles estavam indo em direção ao lugar da desesperança, mas eles voltaram para Jerusalém, porque Jesus Cristo vive. Esse resultado da Páscoa, os teus olhos se abram, teu coração se encha de alegria e de paz também, e que os nossos pés voltem-se para o Senhor sempre, e que os nossos lábios falem sempre da palavra do Senhor. Se você quiser e puder, põe a mão sobre o seu peito, e ao fazer isso, estamos dizendo, Senhor, o resultado da Páscoa me alcançou também. E assim a nossa oração. Pai bendito, obrigado por estar com os meus irmãos, com amigos aqui em Catanduvas, lembrando da sua palavra, ouvindo a sua palavra, entendendo o Evangelho. Ó Pai, o meu desejo é que os olhos de todos estejam abertos para entender e para reconhecer o Senhor. Que o coração de todos estejam cheio da alegria, da paz e da esperança e da certeza da salvação em Jesus Cristo. Que os nossos pés, agora com velocidade, possam caminhar por toda a Catanduvas, falando do teu evangelho, da esperança que há em Jesus Cristo. Que possamos ver, ó Deus, a nossa cidade ou as nossas cidades, ó Deus, sendo alcançadas pelo teu evangelho da esperança, da salvação, da alegria e da paz, ó Pai. É assim que nós te agradecemos nesse momento, por esse culto tão especial, culto, ó Deus, onde lembramos o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo e podemos participar da ceia do Senhor também. Obrigado por esse momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e a comunhão do teu Espírito Santo esteja com o teu povo e com a tua igreja, hoje e para todo sempre. É assim que eu oro e oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Algum recado? Deus abençoe a todos, vou na graça e na paz de Cristo. Amém.